Você já se pegou olhando para o nada, com o coração apertado, perguntando a si mesmo se ainda vale a pena continuar? Se as coisas vão, de fato, melhorar? Ou se essa tempestade que não passa veio para ficar? Às vezes, o silêncio ao nosso redor grita tão alto que abafa até a nossa respiração. E a única coisa que sentimos é o peso de uma saudade que não sabemos bem do que. É como se estivéssemos caminhando no escuro, tateando paredes, procurando por uma porta que parece não existir. Uma porta que nos leve para um lugar onde a dor não tem espaço e as dúvidas não encontram eco. Muitas vezes, a nossa luta não é contra um gigante visível, com espada e escudo. A batalha mais feroz acontece dentro de nós, no campo minado da nossa mente, onde os e se e os porquês não nos deixam em paz. O cansaço físico é real, mas o cansaço da alma é o que mais pesa. É aquele momento em que o sorriso no rosto esconde a exaustão de tentar ser forte o tempo todo. De carregar o mundo nas costas, quando, na verdade, só queríamos encostar a cabeça no ombro de alguém e ouvir que tudo ficará bem. É a angústia de se sentir tão pequeno diante de problemas tão grandes. Imagine alguém que trabalhou a vida inteira para construir um sonho. Dedicou noites mal dormidas, suor e lágrimas. E quando finalmente achou que iria colher os frutos, viu tudo desmoronar. Não é só a perda de bens materiais. É a quebra de uma esperança que parecia sólida. Essa pessoa não é um caso isolado. Ela representa o sentimento de muitos de nós quando a vida não sai como planejamos. Quando a frustração bate à porta e nos convida a desistir, dizendo que o esforço foi em vão e que não fomos feitos para vencer. É fácil perder a fé quando o vento sopra contra. Lembro de uma história antiga, de um homem chamado Jó. A vida dele foi virada do avesso. Ele perdeu filhos, bens e até a saúde. A pele coberta de feridas, sentado nas cinzas, questionando a Deus o porquê de tanto sofrimento. Jó não era um homem mau, pelo contrário. Ele era íntegro, mas mesmo assim, a provação o alcançou. A dor dele era tão grande que os amigos, quando o viram, choraram e ficaram em silêncio por dias. O que dizer para quem perdeu tudo? Às vezes a presença muda e compassiva é o único abraço que podemos oferecer diante de uma dor indizível. Jó gritou, chorou, lamentou a sua sorte. Ele se perguntou se Deus não havia virado as costas para ele. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele questionou. E quantas vezes nós não fazemos a mesma pergunta, mesmo que em silêncio? Quantas vezes a angústia é tanta que a vida perde a cor e o sentido, e a morte parece ser o único refúgio seguro? A dor nos cega, nos prende num labirinto onde só vemos as nossas próprias feridas, e esquecemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a promessa, é que a alegria vem pela manhã. E a história de Jó nos ensina uma grande verdade. Mesmo no auge da dor, mesmo quando ele não entendia os planos de Deus, ele não perdeu a sua essência. Ainda que ele me mate, nele confiarei, disse Jó. E essa confiança não era uma certeza arrogante, mas uma entrega de quem sabia que, apesar de tudo, havia um Deus que o amava e que não o deixaria esquecido. Essa mesma entrega pode ser o seu norte hoje. Quando a escuridão parecer densa demais, quando a vontade de lutar desaparecer, a confiança em Deus pode ser a faísca que acenderá de novo a esperança. Sabe, o Salmo 34, versículo 19, nos diz algo muito profundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia não esconde a realidade, não nos promete uma vida sem lutas, sem lágrimas ou sem perdas. Pelo contrário, ela nos avisa que haverá aflições, que o caminho não será sempre florido, mas ela nos dá uma garantia. O Senhor nos livra de todas elas. Ele não promete que não passaremos pelo vale da sombra da morte, mas garante que estará conosco, lado a lado, guiando os nossos passos e trazendo luz no meio da escuridão. Pense agora em você, na sua vida, nas batalhas que tem enfrentado em segredo, nas noites em claro, nas lágrimas escondidas no travesseiro. Deus conhece cada uma delas. Ele sabe o quanto você tem se esforçado, o quanto tem lutado para manter a cabeça erguida. E Ele quer que você saiba que não está sozinho, que mesmo quando o silêncio parecer a única resposta, Ele está trabalhando. Que mesmo quando a porta estiver fechada,
Ele está preparando algo novo, algo melhor do que você possa imaginar. Confie no amor de Deus por você. Deixe que a paz dele invada o seu coração. Talvez você esteja se perguntando, mas como ter essa confiança quando tudo dá errado? É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você cai, se machuca, sente medo. Mas você se levanta, tenta de novo até que de repente você está pedalando e o vento bate no rosto, trazendo a sensação de liberdade. A fé é assim. É um exercício diário. É escolher acreditar mesmo quando a razão diz o contrário. É olhar além das circunstâncias e focar na promessa. E a promessa é que Deus é bom, que o amor dele dura para sempre e que ele tem planos de paz e não de mal para a sua vida. E se eu te disser que a sua dor de hoje não é o fim da sua história? E se eu te garantir que esse momento difícil é apenas um capítulo de um livro que ainda está sendo escrito e que o final será de vitória e superação? Acredite, você é mais forte do que imagina. A resiliência que você tem demonstrado, mesmo que não perceba, é a prova de que há uma força extraordinária dentro de você. Uma força que vem do próprio Deus. Levante a cabeça, respire fundo e dê mais um passo. A caminhada pode ser longa, mas você não está caminhando sozinho. A esperança te acompanha. Lembre-se da história de Ruth, uma mulher estrangeira, viúva, que deixou a sua terra natal para acompanhar a sogra, Noemi, de volta a Israel. Ruth não tinha nada. Não tinha marido, não tinha riqueza, não tinha garantias. Apenas a sua fé e a sua lealdade a Noemi. Ela foi trabalhar nos campos, recolhendo espigas que caíam no chão. Uma tarefa humilde e difícil. Mas a determinação de Ruth, a sua fé num Deus que ela ainda estava aprendendo a conhecer, a levou a conhecer Boaz, um homem rico que se tornou o seu protetor e, mais tarde, o seu marido. A história de Ruth mudou completamente. De uma mulher viúva e pobre, Ruth se tornou a bisavó do rei Davi e faz parte da genealogia de Jesus. A história dela é a prova viva de que a fidelidade, a coragem e a fé, mesmo nas circunstâncias mais adversas, podem transformar o rumo da nossa vida. Assim como Ruth, você também pode estar passando por um momento de recolher espigas, de lutar por cada dia. Mas não desanime. A sua perseverança está preparando o terreno para uma colheita abundante. Continue trabalhando, continue crendo, continue amando. O seu Boaz, a sua recompensa, está a caminho. A vida é cheia de ciclos. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. Talvez você esteja vivendo o tempo de choro, o tempo de plantar sementes com lágrimas. Mas a promessa é que aqueles que semeiam com lágrimas com alegria ceifarão. Essa dor que você sente hoje, essa incerteza que te angustia, não é o seu destino final. É apenas uma etapa da sua jornada. Uma etapa que te tornará mais forte, mais sábio, mais preparado para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Não desista do seu plantio. A sua colheita será extraordinária. Imagine uma semente. Ela é pequena, frágil, e para crescer, precisa ser enterrada na terra fria e escura. Precisa enfrentar a pressão do solo, a falta de luz. E quando finalmente brota, tem que lutar contra as intempéries, o sol forte, a chuva pesada. Mas a cada obstáculo que vence, as suas raízes se aprofundam e o seu caule se fortalece. E um dia, ela se torna uma árvore frondosa, capaz de dar frutos e de oferecer sombra aos que precisam. A sua vida é como essa semente. As pressões que você enfrenta hoje estão fortalecendo as suas raízes e preparando você para dar grandes frutos. Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você foi planejado, desejado e criado com um propósito lindo e único. Deus tem um plano para a sua vida, um plano que vai muito além dos seus próprios sonhos e expectativas. E mesmo que você não consiga ver esse plano agora, mesmo que a visão esteja embaçada pelas lágrimas, confie que Ele está no controle. Confie que cada passo que você dá, mesmo que pareça incerto, está te levando em direção ao destino que Ele preparou para você. A sua vida tem um propósito maravilhoso. Talvez você sinta que as suas forças acabaram, que não tem mais energia para lutar, para tentar de novo. É nesses momentos que a graça de Deus se manifesta com maior intensidade. Quando a nossa fraqueza atinge o limite, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Ele é a nossa força,
o nosso escudo, o nosso refúgio. É nele que encontramos a coragem para dar mais um passo, para acreditar mais uma vez. Entregue as suas fraquezas a Deus. Deixe que Ele te renove, que Ele te fortaleça. A sua vitória não depende da sua força, mas da força dele em você. Você lembra da história de Davi e Golias? Davi era apenas um jovem pastor, pequeno e sem experiência em batalhas. Golias era um gigante, um guerreiro temido por todos. Aos olhos humanos, a vitória de Davi era impossível. Mas Davi não confiou na sua própria força, nem na sua armadura. Ele confiou no nome do Senhor dos Exércitos. E com uma simples pedra e uma funda, ele derrotou o gigante que amedrontava o seu povo. A vitória de Davi não foi resultado da sua habilidade, mas da sua fé e da intervenção de Deus. Aquele gigante caiu, e os seus gigantes também cairão. Os gigantes que você enfrenta hoje, a ansiedade, a depressão, o medo, a incerteza, podem parecer invencíveis. Eles gritam, ameaçam, tentam roubar a sua paz e a sua alegria. Mas não se esqueça de que o Deus que derrotou Golias é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele não mudou. O poder dele continua o mesmo. E assim como Davi, você também pode vencer os seus gigantes, não com a sua própria força, mas com a força do Espírito Santo que habita em você. Acredite na vitória. O gigante já está derrotado em nome de Jesus. A cada novo dia, Deus te oferece uma nova oportunidade, uma página em branco para você escrever uma nova história. Não deixe que o passado te aprisione. Não permita que os erros, as falhas e as frustrações ditem o seu futuro. Você tem o poder de escolher como vai viver o dia de hoje. Você pode escolher a esperança, a fé, a alegria, pode escolher perdoar, amar, recomeçar. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, trazendo consigo a chance de fazer diferente, de ser melhor. Agarre essa oportunidade com as duas mãos e viva plenamente. A caminhada com Deus não é isenta de lutas, mas é uma caminhada com um propósito e um destino garantido. É saber que mesmo no vale mais profundo, Ele está lá. Que mesmo na noite mais escura, a luz dele brilhará. É uma confiança inabalável num amor que não falha, num Deus que não abandona. Que essa certeza encha o seu coração de paz hoje. Que você sinta o abraço consolador do Pai, te lembrando que você é amado, valorizado e cuidado. Que a fé seja a sua âncora e a esperança seja a sua bússola. Que você encontre forças para sorrir mesmo quando o coração estiver chorando. Que encontre coragem para perdoar, mesmo quando a ofensa for grande. Que encontre amor para dar mesmo quando tiver recebido apenas dor. Porque é assim que a gente vence o mal. É assim que a gente mostra que a vida vale a pena. É com pequenos gestos de bondade, com palavras de amor, com atitudes de fé, que transformamos o mundo à nossa volta. E mais importante, é assim que transformamos nós mesmos, nos tornando pessoas melhores, mais fortes e mais parecidas com Jesus. E se o silêncio persistir, se a resposta demorar, lembre-se de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não se atrasa, nem se adianta. Ele age no momento certo, na hora exata em que a bênção trará o maior benefício para a sua vida. Enquanto espera, continue crendo, continue buscando, continue adorando. Porque a adoração no meio da provação é a mais pura demonstração de fé e confiança num Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A sua espera não será em vão. A sua vitória está garantida. Eu quero te convidar a deixar o seu nome aqui nos comentários e me diga de qual cidade e estado você está me ouvindo. Nós vamos orar por você, pela sua família ou por alguém próximo que você saiba que está passando por lutas. E se essa mensagem te tocou, se trouxe esperança para o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Assim, sempre que postarmos um conteúdo novo, você será avisado e juntos vamos continuar essa jornada de fé e esperança. Que Deus te abençoe abundantemente.